Olá, nós estamos aqui para comentar a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 12. Vamos começar o capítulo 12 agora. Então, Paulo começa com um pedido. Ele escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É mais do que um pedido, é um apelo. Porque o que ele vai falar aqui é muito sério. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Bom, a ideia de corpo para Paulo de Tarso, né, já é uma questão. Naquele momento histórico, a filosofia tanto grega quanto romana, que influenciou Paulo, né, porque ele conhecia muito bem esses textos, percebem o corpo, de modo geral, como algo impeditivo para o espírito, algo que nos ilude, algo que envelhece, que é passageiro. Mas Paulo, embora ele conheça muito bem essas filosofias e provavelmente não só pelas filosofias, né, mas pelas questões da vida prática, coloca esse tema do corpo em várias cartas, ele não pensa exatamente dessa mesma forma. Ele vai pensar o corpo, que é o que nos parece aqui, como um instrumento que não é em si o mal e também não é em si o bem, ele é um instrumento, né, que pode nos ajudar no nosso crescimento. Então ele coloca que a gente apresente o nosso corpo, ele faz esse pedido como um sacrifício vivo. Ou seja, o que a gente pode pensar aqui? Que o corpo nos impõe limites, que o corpo é um filtro muito importante das nossas emoções, inclusive uma forma, né, da gente ver o nosso grau de evolução espiritual. Mas ele não é a responsabilidade pelas ações, pelas escolhas do espírito. Então ele continua aqui, né? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Muito interessante ele falar disso aqui agora, né? Porque ele está dizendo que a forma como a gente pode ler o corpo, o nosso corpo, as nossas vivências, né, do nosso corpo, a partir do que Jesus traz pra gente, é uma forma de culto, né, de respeito, de sagrado, no sentido da razão, no uso da razão. E aí ele continua, e aqui ele vai trazer uma frase que é muito importante: e não vos conformeis com este mundo. Olha, ele coloca "e" no começo, né, pra gente lembrar que é a partir dessas questões do corpo, do que elas suscitam na gente, nas paixões, nas tentações do corpo, ele propõe que a gente ofereça o corpo como algo sagrado para Deus, e ao mesmo tempo ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim, diante das dificuldades que a gente vê no mundo, muitas vezes a gente se conforma e fala: é assim mesmo, não tem o que fazer, né? É esse o mundo que a gente está, né? E às vezes aqui na leitura espírita a gente pode usar até de conceitos espíritas para dizer: é assim mesmo, é planeta de provas e expiações, não tem o que fazer. Mas Paulo já estava contrário a isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não diz transformai o mundo, que seria, né, uma leitura muito coerente, muito possível. Não se conforme com o mundo, ajude a transformação deste mundo. Mas antes da gente pensar na transformação deste mundo, a gente tem que se transformar pela renovação do vosso entendimento, né, da nossa compreensão do mundo, para a gente conseguir lidar com as emoções que atingem o nosso corpo, com as doenças, com as dificuldades, com os limites, com um novo entendimento, com uma nova compreensão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso nos lembra, então, quando Paulo fala de vontade de Deus, uma pergunta que ele mesmo fez para Abigail. Está lá no livro Paulo e Estevão, e ele faz uma referência muito breve assim dessa experiência, não exatamente dessa reflexão que eu vou falar agora, mas dessa experiência lá na carta aos Coríntios. É quando ele fala que uma pessoa alcançou o 7º céu, é dele mesmo que ele está falando, porque ele teve, durante um sono físico, um encontro com Abigail e com Estevão. Abigail, a noiva de Paulo, né, querida, que faleceu alguns meses depois que eles romperam. E eles romperam por causa, né, de Estevão, irmão de Abigail. Enfim, então,
Ele pergunta para Abigail: Abigail, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? E ela responde com uma palavra, com um verbo no imperativo. Ela diz: ama. Então, olha, Paulo traz muita coisa aqui, né? Então ele fala de como a gente pode vivenciar o nosso corpo, da importância da gente transformar o mundo ao nosso redor, nos transformando, para que a gente encontre a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus, quando a gente está muito em dúvida, o primeiro caminho é seguir essa sugestão, né? Que é chamado no meio espírita de programa de Abigail. Ama, né? Amar o nosso corpo também, amar para poder amar o mundo, né? Mas respeitando e transformando ele, não se rendendo aos seus limites, né? Ou às tentações, é muito mais do que isso, né? Mas a gente continua semana que vem.